Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Eu abro essa edição com uma informação do transporte público aqui em São Paulo. Quem precisou nesta terça-feira do metrô enfrentou um caos logo pela manhã. Uma falha em um equipamento de via na região da estação Bresser-Moca, na linha 3 vermelha, afetou a circulação de trens e provocou filas e aglomerações nas plataformas das estações. Olha aí na sua tela o caos instalado. O problema ocorreu por volta das 5 horas da manhã e comprometeu também a operação na linha 1 azul. A velocidade reduzida foi imposta para equilibrar a troca de passageiros entre as linhas. O metrô ainda afirmou que foi solicitada a Operação Paese, que é aquela quando os ônibus são acionados para transportar passageiros durante uma situação emergencial. Mudando de assunto, os pedidos de seguro-desemprego subiram em setembro pelo terceiro mês seguido, mas houve queda no acumulado de 7 meses em relação a 2020. Foram registrados 494.413 pedidos de seguro-desemprego em setembro, um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse é o terceiro mês seguido de crescimento do número de requerimentos, o que coincide com o fim do benefício de suspensão e redução de salários e jornada. Mas na comparação do acumulado do ano, houve uma queda de 15,58% em comparação com 2020. De janeiro a setembro do ano passado, foram registrados 5.400.000 pedidos, enquanto nos 9 meses deste ano foram 4.600.000 requerimentos. O Ministério do Trabalho e Previdência afirma que, apesar do término do programa emergencial, ainda há mais de 2 milhões de empregos com garantia provisória de contrato. O bem que vigorou até agosto permitiu que empresas firmassem acordos de redução de jornada e salário ou de suspensão de contratos de trabalho, a fim de ajudar empresas e funcionários no enfrentamento da crise econômica gerada pela pandemia. Foram beneficiados 10 milhões de trabalhadores no ano passado e 2,5 milhões neste ano. A CPI da Covid deve votar hoje o relatório final. O documento atribui condutas criminosas a políticos, servidores, empresários e médicos. Ao todo, o relator Renan Calheiros responsabiliza 2 empresas e cerca de 70 pessoas em mais de 20 infrações. Se aprovado, o documento deve ser encaminhado a órgãos competentes, como o Ministério Público, para que haja continuidade nas investigações e confirmem ou arquivem os pedidos de indiciamento. O presidente Jair Bolsonaro vai viajar no fim desta semana à Itália para participar da 16ª cúpula do G20. As maiores economias mundiais, mais a União Europeia, vão debater os principais desafios econômicos globais e propor soluções para questões climáticas e impactos da pandemia. O Brasil pretende priorizar assuntos como saúde, tecnologia, produção de energia e meio ambiente. O governo do país também defende a transferência de tecnologia de vacinas e as reformas dos mercados agrícolas e da Organização Mundial do Comércio. Além do presidente Jair Bolsonaro, na comitiva brasileira devem estar presentes também os ministros da Economia, Paulo Guedes, e das Relações Exteriores, Carlos França. Bolsonaro vai ficar na Itália até o dia 2 de novembro e pretende visitar as cidades de Pádua e Pistoia. Na agenda está prevista uma visita a Anguillara Veneta, cidade de origem da família Bolsonaro, onde o presidente deve receber o título de cidadão honorário. Agora vamos conferir como ficará o tempo hoje em algumas cidades do país. Em São Paulo, a máxima prevista é de 25 graus. Apesar do aumento de nuvens, não tem previsão de chuva. Já no Rio de Janeiro, a máxima pode chegar a 24 graus e pode chover no finalzinho da tarde. Em João Pessoa, pode chover no início da noite e a máxima pode chegar a 29 graus. Em Belém, Pará, tem previsão de pancadas de chuvas também no final da tarde e os termômetros podem registrar até 32 graus, calorão. E em Porto Alegre, por conta do tempo seco, a previsão é que a máxima chegue a 31 graus. A Moderna anunciou que a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo laboratório, apresentou resultados positivos em crianças de 6 a 11 anos. A farmacêutica informou que dados de ensaios clínicos realizados em mais de 4.700 crianças nesta faixa etária demonstraram uma forte resposta imune um mês após a segunda dose e um perfil de segurança favorável.
A maioria dos efeitos adversos foram leves ou moderados, como fadiga, dor de cabeça, febre e dor no local da injeção. A Moderna disse que planeja enviar os dados a reguladores de todo o mundo para aprovação no curto prazo. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou a aplicação de uma dose de reforço do imunizante da Moderna para maiores de 18 anos. De acordo com o regulador, os dados atuais mostram que a terceira dose da vacina da Moderna teria os mesmos efeitos colaterais da segunda. O imunizante da Pfizer-BioNTech recebeu a mesma autorização no começo do mês e também pode ser aplicado como reforço nos 27 países do bloco. Para encerrar, nos últimos 3 meses, despencou a procura por testes de Covid na rede pública de saúde de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. E o que é melhor, também caiu o índice de contaminação. Menos pessoas têm procurado o centro de testagem na Barão, em frente à Praça do Rádio, e também as unidades de saúde. Em agosto foram 25.151 testes para Covid realizados, 811 por dia. Em setembro foram 13.346, 444 diários em média. Já em outubro, nos 12 primeiros dias, foram 4.233, 352 por dia. Ou seja, de agosto para outubro, o número de testes por dia caiu para quase 1/3. Outro dado importante e que mostra também a diminuição da doença aqui em Campo Grande é a taxa de positividade. Olha só, em todos esses exames, por exemplo, aqui, deram negativo. Para cada 100 testes, em agosto 15 davam positivo, em setembro 6,8 e em outubro até agora 3,35 apenas. Mesmo com esse percentual bem menor de positividade, a gente ainda tem o vírus circulante, então a gente não pode descuidar. Conforme a superintendente de assistência em saúde, esses dados têm relação direta com o avanço da vacinação. Maior número de pessoas vacinadas e imunizadas, a gente tem uma redução na positividade aí do vírus circulante na nossa cidade. O teste aqui fica pronto em 15 minutos e não só aqueles que têm sintomas devem procurar o centro ou unidades de saúde. Todas as pessoas que apresentem qualquer sintoma, respiratório, ela pode buscar uma unidade de saúde ou aqui o centro de testagem e também os seus contatos. Então a pessoa que teve contato com alguém que esteja com sintomas respiratórios, ela pode procurar uma unidade aqui o centro de testagem para estar fazendo o teste. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando dos carros elétricos. Com o preço da gasolina pela hora da morte, as atenções se voltaram para esse tipo de automóvel. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais.